Miguel Thompson, companheiros e companheiras, temos aqui o prazer de receber Miguel Thompson nessa live de hoje. E Paulo Freire! Ah, que é isso? Quero um desses pra mim, velho. Fala sério. Paulo Freire aqui com a gente. Eu vou deixar ele sentadinho aqui do meu lado. Vamos ver se dá. Bom, bem-vindo, Paulo Freire, à nossa live, então. Tá? Olha só, gente, durante essa semana estamos a cada dia tendo um papo muito gostoso com alguns convidados aqui, cada dia um foco diferente, porém um objetivo único de ser presente no momento de tanta paralisação, de tanta incerteza, e por isso o tema central dessas lives tem sido escola presente, como ajudar a escola a se fazer presente num momento como esse. Então, hoje, nessa conversa com o Miguel, nós vamos bater aqui um papo muito focado em aprendizagem, uma vez que estamos reinventando processos, modelos e metodologias de aprendizagem durante esses dias. A ideia é a gente dialogar um pouco sobre isso. Então, gente, para quem não conhece, Miguel Thompson é autor de livros didáticos, mestre e doutor, tem sido um palestrante que tem feito bastante diferença em vários lugares desse país, mobilizado gestores, professores, escolas, sistemas, enfim. Então, tem sido muito bom, tem sido uma voz muito presente, muito consistente na educação. Então, um prazer ter você com a gente aqui, Miguel. Super prazer também pelo convite de você, Jones, e da Agenda Edu. Maravilhoso. Massa. Olha a Rita Teixeira está lá, Tiago, a Patrícia também já falou que quer a gente lá no Rio Grande do Sul. Olha aí, a turma toda, hein, amigas? Muita gente. Você está muito bem acompanhado. Então, Miguel, diante dessa paralisação repentina das aulas, né, as escolas pegaram caminhos diferentes. Algumas pararam tudo, né, seguindo os decretos e tudo mais, outras iniciaram atividades curriculares remotas. Outras apenas enviaram dicas para os alunos, para as famílias, enfim. Como você percebe esses diferentes caminhos? Ao que você atribui essa diversidade de caminhos nesse momento? Bom, eu acho que a escola básica ela não tinha essa cultura de cursos online, né? A gente até internamente, muitas escolas têm as suas plataformas internas, Google, Microsoft, Moodle, né? Então os professores de alguma forma colocavam suas tarefas ali, mas não que usassem com os alunos. Às vezes até o professor usava um vídeo que ele postava, mas fazer a gestão cotidiana do processo de ensino-aprendizagem on time não fazia. Então a gente já tinha uma base, mas também é muito comum o educador raiz, o educador roots, ter preconceito com relação ao online, né? Ao EAD, né? Então esse preconceito, mais essa fase que era back-office, que ficava no escritório, né? Montando as aulas, colocando no Moodle, lá no Google, lá no Microsoft ou em outra plataforma, ajuda o professor, porque ele, de alguma forma, ele já conhece, principalmente da escola privada. Mas com a emergência, eu tenho gostado muito tinha um livro do Philippe Perrenot que chama Agir na Urgência, Decidir na Incerteza. Adoro isso. Perfeito. Agir na urgência, decidir na incerteza. Então, a gente está tendo que fazer isso, agir na urgência. E minhas duas filhas são professoras e estão trabalhando muito, muito. Então, assim, há um cansaço, mas também há uma alegria, dentro daquilo que a gente pode falar de alegria nesse momento, de aprender. Então, é muito legal, porque o professorado não é que se nega, fica com medo, se sente constrangido, porque muitas vezes criticou o EAD, mas agora está fazendo, está enfiando as caras. Então, está aprendendo, né? E, de repente, agora a gente está ouvindo um monte de Zoom, de aplicativos de aula online. Então, eu acho que a gente vai sair mais forte. Parece até que tudo foi inventado agora, né? É isso. E é comum que as tecnologias sejam construídas muito antes do seu uso. Então, por exemplo, na eletricidade foi a mesma coisa. Primeiro se criou a eletricidade, durante muito tempo a gente tinha eletricidade, mas não tinha os aparelhos.
o desenvolvimento e a aplicação vão sendo desenvolvidos de acordo com a necessidade. É meio John Dewey. Aparece o problema, a gente aplica. Boa, boa. Todos que chegaram agora recente, enquanto nós estávamos falando, bem-vindos a essa live. Quero registrar a presença da Emily Fidelis aqui com a gente. Se liga, prof, aí. Se liga, prof, ó. Aqui está o Paulo Freire. Temos até Paulo Freire aqui. O que é isso? E aí aproveitar e já fazer um combinado com todo mundo. A gente está tendo bastante oscilação na internet. A do Miguel já deu umas osciladas aqui também. Então, se a gente travar, vamos fazer um pacto, tá? A gente volta, cai e todo mundo volta para a live outra vez. Entendeu, combinado? Keila? Você entendeu, Keila? Boa. Miguel, a gente estava falando sobre essa questão do momento que exige novos comportamentos, novas posturas, e eu gostei muito dessa ideia que você lembrou do Perrenot. Agora, como que todo esse movimento, né, de tentar ser relevante, porque é isso que está acontecendo, tanto do ponto de vista do processo de ensino-aprendizagem, quanto também do ponto de vista do negócio. A escola está buscando se fazer relevante nesse momento, porque senão o pai daqui a pouco vai dizer o quê? Eu não vou pagar, não está acontecendo nada, está parado, e aí N comunicados das escolas lembrando ao pai de ter um contrato anual, dividido em parcelas e tal. Tudo isso é verdade, é legítimo, é bom ser lembrado, né? No entanto, é preciso ser relevante num momento como esse. Toda essa busca pela relevância, né, tem produzido coisas novas bastante interessantes. A escola, você acha que tudo isso vai produzir um novo jeito de conduzir a aprendizagem? Bom, eu acho que primeiro eu tenho ouvido muito WhatsApp desesperado de pais com os filhos em casa, né? E valorizando o trabalho do professor, porque eles falam, pô, se eu tenho 1, 2, 3 aqui, imagine como não seria uma sala com 30. Eu acho que está tendo uma revalorização, por incrível que pareça, tudo que vinha sendo negado pelos negacionistas, né? A ciência, o professor, a democracia, o trabalho coletivo, a fraternidade, surge nesse momento. Então, parece um enredo de filme, né? Porque tudo que venceu nos últimos tempos e que nos dava um desespero, nós estamos relevando. E a função do professor, ela está sendo muito discutida no sentido de ser alguém muito importante. E lógico que também há alguns fatores. Há algumas famílias que às vezes não entendem, falam, não quero pagar, sou cliente, não estou tendo, né? Porque não tem uma percepção de valor. Então, a escola, como o business, como o negócio, tem que se fazer aparecer. Então, não é só produzir o material didático. Tem que aparecer nas redes, o marketing da instituição tem que funcionar, não tem que ter preconceito, porque marketing é uma forma de demonstrar valor, né? Colocar pequenas falas dos professores nas redes sociais, mostrando algum tipo de aprendizado, de conhecimento que ele tem. Então, acho que a escola tem que funcionar de maneira sistêmica e muitas dessas ações podem ser trabalhadas pelo departamento de marketing em casa e as famílias, então, também acho que tem que ser trabalhado caso a caso, porque é um fator. Muita gente que é do comércio, por exemplo, teve brutalmente o seu rendimento caiu, né? Então, as escolas têm que pensar no seu fluxo de caixa, entender que em algum momento podem financiar essas famílias, porque lá na frente vão ter de volta, a fazer uma análise profunda de quem que está querendo ter alguma vantagem mais smart nesse momento, né? E acho que a partir dessa negociação, e negociar com seus fornecedores também, tentar negociar, porque a empresa não pode perder o seu fluxo de caixa, né? E se tiver apertado, tem que negociar com todo mundo, tá? Mas comunicar valor, eu acho que o marketing tem um papel muito importante nessa fase, além dos professores que são maravilhosos, que estão produzindo ao extremo da exaustão as suas atividades. A gente não tem como fugir. Uma vez gestor, sempre gestor. A gente está sempre pensando nessas dores que são latentes num momento como esse. Em uma live dessa semana, alguém aqui na live da Agenda Edu disse: eu estou reinventando o meu negócio. Uma diretora de escola falando. Perfeito, é exatamente
um momento propício, né, para isso. Miguel, em algumas de suas palestras, né, você curte fazer um panorama histórico dos conceitos filosóficos que influenciam a jornada da educação e o fazer educação também, até aqui. E também você chega até a apontar possíveis caminhos, né, quando você destaca as características que envolvem esse momento aí em que nós estamos inseridos. Olhando e vivendo todo o transtorno, né, por que não dizer a tragédia gerada por essa pandemia, como você apontaria para o futuro da educação? Ou futuro na educação? Bom, a educação ela já vem caminhando rapidamente para uma grande mudança, né? Uma são os meios digitais que a gente tem falado, um pouco antes, que já vem há muito tempo, mesmo desde o Sócrates, do Platão, a ideia de que o aprendiz tem que ser o centro, tá? A gente só teve um momento que foi o enciclopedismo, o iluminismo, que transformou o ensino, o conhecimento enciclopédico no centro. Mas a gente tem que... Essa história do aluno no centro, ela é antiga, vem do século... da Grécia, mas principalmente do Claparède, no começo do século XIX, no meio do século XIX, foi professor do Piaget. Então, todo o século XX discutiu muito a ideia de que o centro tem que ser o estudante. Então, acho que é o meio digital, o estudante como centro, a autoria, o aluno resolvendo os problemas, todos eles, a gente sempre fala do Dewey, mas são muitos os que falam do problema. O Freinet, que fala do contexto, do estudo do meio, o Freinet tem aquelas ideias de estudo do meio, de mandar carta para os colegas, né, de trabalho coletivo. Eu sempre sugiro, ultimamente, eu não sou contra esses novos teóricos que vêm dos Estados Unidos, e a gente gosta de falar, mas eu acho que existe pedagógico, cultural, que precisa ser revisitado primeiro, antes da gente buscar as novas referências. Então, a gente tem o Paulo Freire, que trabalha os contextos. Então, o futuro, para mim, está no centro, o aluno como centro, os meios digitais como referência, estou vendo a Karine aqui também, os meios digitais como canais, mas são só canais, pessoal, porque... O que me preocupa? Tem uma época que era videocassete, eu sou antigo. Começou com a história dos videocassetes, aí vai substituir o professor. Aí tem muitas tecnologias, a lousa digital, a lousa, aí tem lá, toda vez que a gente vai na Bet, tem sempre algum aparelho novo, uma tendência nova. Primeiro, os aparelhos são só meio, sabe? Giz é tecnologia. Mas se você não sabe usar isso, a linguagem que você... se você não se apropria da linguagem para usar esses meios, não adianta nada, vira só um fetiche. Então, a gente que é gestor, às vezes sai correndo, compra as coisas, mas esquece que, antes disso, tem que ter um professor que domina a tecnologia, mas não é só dominar, não é só saber ligar, é produzir conteúdo respeitando aquela mídia, tá? Então, o futuro é centralidade do aluno, o aluno... autor, né? Eu gosto de falar autor. Curador, por que não dizer também? Isso. Um professor que forme esse aluno curador, crítico, que é capaz de analisar, inclusive, a qualidade da informação. A gente tem a cultura digital, eu não vou falar dos aparelhos digitais, a cultura digital como meio. Eu acho que essa crise está dizendo que a gente precisa dos outros, a gente precisa das pessoas, a gente precisa muito conversar, porque o que acontece? A gente fala, está isolado. Tem um slide que eu sempre mostro, a gente já estava isolado antes, pessoal, a gente já estava dentro do mobile, do aparelho. É muito comum em reunião pedagógica, chega todo mundo 20 minutos antes, 30 antes da reunião, em vez de conversar, todo mundo está sentado lá na sala dos professores, olhando os seus celulares. Eu acho que a gente tem que entender que essa crise do isolamento não é... A gente está num isolamento físico, mas a gente já estava num isolamento cognitivo, psicológico e emocional muito grande por conta dos devices, né? Então, o futuro é conexão. A gente vai ter que desconectar para se reconectar as pessoas. Boa, muito bom. Você falando sobre futuro, eu recordo de um artigo que você escreveu para o Futuro das Coisas. Aliás, abraço para a Lília e toda a equipe, que é um excelente de um projeto. E o artigo que você escreveu, em um trecho, você afirma o seguinte: a crise da razão não é uma crise
da qualidade do conhecimento produzido, mas uma crise de distribuição de ciência, de tecnologia, de renda, de serviços de qualidade. Como é que a escola, né, pós-pandemia, pode ser relevante na atuação, né, desta crise, em meio a esta crise de distribuição de ciência? Então, eu acho que o conceito de distribuição é muito importante. Eu tenho uma amiga que é uma pesquisadora dos meios digitais, que é a Drica Guzzi, que ela fala muito dessa questão da distribuição. A ideia de que o futuro já chegou, só está mal distribuído, né? Então, primeira coisa, a gente tem que ter a clareza que precisa distribuir. E distribuir é uma sala de aula distribuída, né, onde todos participam ativamente e trocando conhecimento. Uma gestão, eu acabei de escrever um artigo na revista Educação, que eu falo dessa necessidade de trabalhar coletivamente, porque assim, os fenômenos são cada vez mais complexos. A complexidade é o novo normal. A emergência é o novo normal, porque se não for o corona, vai ser uma crise econômica, uma crise política, vão ser as bactérias que causam infecção hospitalar, é a questão climática. Então, a mudança rápida é o novo normal. Como a gente não consegue ver tudo ao mesmo tempo, é fundamental que a gente use os pontos de vista diferentes do aluno, do professor, do funcionário, dos pais, que a gente consiga trazer essas pessoas para discutir. E um outro artigo que eu escrevi agora, eu me preocupo um pouco também em trazer a discussão e virar um assembleísmo, porque senão começa todo mundo falar e a gente não decide nada. Então, hoje já tem ferramentas metodológicas, como ligadas ao design thinking, por exemplo, que você faz reuniões rápidas e toma decisões com um certo tempo, né? Porque se todo mundo começa a discutir e a gente não consegue tomar decisões, não há gestão que sobreviva a esse processo. Então, o novo normal, essa distribuição, ela tem muito mais, ela tem a ver com uma questão funcional, inclusive. É um valor, evidentemente, a cooperação, mas ela é funcional. Então, a gente que às vezes tem uma tradição hierárquica, né? Eu sou o diretor, eu mando, essa coisa, tem que tomar cuidado, tem que parar com isso, não funciona mais. A ação do diretor é uma função política, é uma função de negociação de sentidos. Então, eu acredito que a distribuição e a diversidade tem muito mais a ver agregar pontos de vista de um diferente problema, o gestor ser um grande político, negociador de sentidos e um tomador de decisão, porque lá na ponta ele tem que, a partir desse caldo cultural que ele movimentou na resolução de um problema, de uma questão, ele tem que tomar a decisão. E acaba sendo um movimento dentro da escola de todos. A gente fala do aluno enquanto centro, né, centrado no aluno, e fala do professor enquanto gestor da aprendizagem, o tal mediador, mas isso não deixa o gestor imune, porque o gestor também tem que ocupar esses novos lugares que você trouxe aí na sua fala. Então, na verdade, é um movimento completo, né, que se espera bem. E a gente tem que procurar exemplos. Eu acho que a gente teve exemplos bons no Brasil, da gestão coletiva, Fernando Henrique, Itamar, o próprio Lula. Você vê vários personagens aparecendo e a gente está tendo uma visão sem bons modelos. Esse é um paradigma antigo, não funciona mais. Eu acho que a gente tem que... tenho absoluta certeza que as negociações devem ser coletivas, sempre tomando cuidado para não cair no assembleísmo. As autoridades, que não são autoritárias, no final elas têm que tomar as decisões, mas elas têm que ouvir todos. E nesse contexto, nós estamos aprendendo sempre. A ideia, né, ou a falácia de que para ensinar uma competência, nós vamos dar uma aula sobre a competência. Então, temos 10 competências gerais na BNCC. Então, vamos agora fazer um currículo das 10 competências. E vai ter um professor para cada uma delas. Isso não desenvolve a aprendizagem relevante de fato, percebe? A gente fala de movimentos políticos, de posições ideológicas que abracem a diversidade, e essa coisa não se constrói em aulas lineares.
Não. correto? Essa é a ideia hoje a gente tem trabalhado com cases, com problemas. Nós ainda não temos um repertório de problemas. Eu me explico. A Escola de Negócio de Harvard trabalha com cases. Você não vai lá aprender sobre Adam Smith ou qualquer um dos grandes economistas e gestores. Os problemas vão ser debatidos e os conceitos vão emergindo à medida que o problema chama. É muito John Dewey, tá? É prática e teoria. E a ideia de fragmentar, de inovar, agora vamos fazer uma disciplina, eu não sei se vocês fazem, eu particularmente não concordo, vamos agora fazer uma disciplina de socioemocionais. Não é isso. Tem que ter uma transversalidade, a socioemocional aparece o tempo inteiro, né? E as competências, elas vão aparecendo. O Frenet tinha um negócio que ele chamava Cadernos de Frenet, era muito legal, um planejamento que ele fazia do curso, e ele tinha a listagem dos conteúdos. Eventualmente, um aluno, ou emergia alguma coisa que ia ser falado daqui a 2 anos, ele puxava para cá. Porque é muito comum a gente falar para o aluno faz uma pergunta, professor, mas a história da astronomia, ele fala, não, daqui a 3 anos você vai ver. Cara, nem vou lembrar mais essa questão daqui a 3 anos. O interesse e a curiosidade que surgiu ali. Putz, perfeito. Aqui tem alguém falando, não cair no assembleísmo na educação é uma... sim, eu não consigo ver quem está falando, Mari. Olha, é verdade o que você está perguntando, porque todo mundo quer falar, né? A gente adora falar, e está ótimo. Mas a gente tem que trabalhar de maneira mais dialética, né? Ouvir, entender, produzir síntese, ou dialógica, como o Paulinho aqui sempre falou. Então, é muito importante a gente aprender com isso, não? A gente também é um pouco egocêntrico, né? Porque a gente ama o que a gente faz e a gente é bom professor, é bom diretor, e muitos de nós não ganhamos tão bem, né? Então, o reconhecimento para nós é o mais importante, às vezes. Mas acho que a gente tem que diluir o reconhecimento e trabalhar coletivamente e trabalhar com prazos, né? Eu vou contar um case de uma escola que eu trabalhava, a gente ficou 3 bimestres discutindo, o ano todo praticamente, discutindo se ia ser bimestral ou trimestral a escola. E uma discussão que não terminava. E já estava praticamente decidido que ia ser trimestral. E aí, um pouquinho antes da votação, alguém fez uma observação e todo mundo mudou de ideia, depois de 1 ano de discussão. Uau. Então, não faz sentido a gente... Mesmo que a gente erre, a ideia de agir na urgência é fundamental. E decidir na incerteza. Tudo que a gente tem hoje em dia é a incerteza. Sabe, Miguel, eu costumo acreditar que a escola deveria ser um dos instrumentos sociais mais disruptivos. E, na verdade, na maior parte das vezes, acaba sendo um dos mais conservadores e uma âncora que pesa para que processos inovadores, de fato, se desenrolem. Essa descrição que você trouxe desse momento que você viveu na escola, ela se repete em vários outros contextos, que é o receio de se jogar, de tentar, de arriscar, de dizer, cara, não deu, vou tentar outra coisa. Nós trabalhamos com gente, com desenvolvimento de pessoas. Não pode ser exato e nem garantir que sempre vai dar certo. Então, não vai. E a gente, cuidado, uma outra coisa que tem acontecido com as escolas é trazer a mania do mundo corporativo. Então, planejamento estratégico, KPI, metas. Então, começa... Quando o mundo corporativo está mudando, é o contrário. As empresas mais arejadas, Spotify, Google, estão fazendo um movimento mais qualitativo, mais de aleatoriedade, deixando surgir mais as coisas. E a escola, que não era contaminada por esse mundo da gestão senso estrito, está trazendo essas manias. Não é ruim ter gestão, evidentemente, mas é ruim você entender que é possível dominar o futuro, né? Eu defendo cada vez mais um elemento mais anárquico no processo educativo. Por quê? Porque é na anarquia que surge a criatividade, né? Na mitologia grega, a gente surge do caos, né? Gaia é filha do caos. E o planeta Terra só pôde ser tão maravilhoso do jeito que foi porque surgiu no caos. Então, a escola tem que fazer uma movimentação dialética entre soltar a meninada para ser criativo, soltar o funcionário para ser criativo e trazer grandes estruturas, grandes lastros fundantes
que a gente vai olhando, está fugindo demais da nossa ideia central, volta, né? Como se fossem, eu ponho a ideia do pastor, né? Não o Malafaia, não é ele que eu estou falando, é o pastor de ovelhas, né? Que vai pastoreando o seu projeto. Então, o gestor, ele funciona como um piloto de helicóptero, que fica olhando lá de cima, o processo. Quando vê um desgarramento, ele vem e inspira as pessoas, lidera as pessoas. Fala, olha, a nossa visão, o nosso projeto é esse, tá? Lógico, sempre com uma responsabilidade na gestão, porque a sustentabilidade tem que ser econômica também. Então, é um conjunto de balanços. Você tem um sonho, mas tem que também... Não pode abandonar a planilha Excel, mas não é a planilha Excel que vai determinar os propósitos e os caminhos da escola. A planilha é só um meio para a gente construir o nosso sonho. Perfeito. Cara, estou viajando aqui nesse papo, passaria muito mais tempo. Mas vem cá, deixa eu puxar essa conversa para dentro da sala de aula um pouquinho. Tem uma citação sua que disse que as aulas, quer dizer, uma frase sua, né? As aulas se transformam em um desfile de respostas sem perguntas. Adorei essa frase. É muito desmotivador o quanto que a gente mata a possibilidade das perguntas, né? A gente foca tanto em que nas respostas, valoriza, pontua e aprova o indivíduo pelas respostas, e é a tal da resposta certa. Isso mata todo o processo que a gente estava falando aqui de criatividade, de deixar o caos brotar um pouco. Você acredita que depois desse transtorno todo que a gente está vivendo, a gente vai ter espaço para as perguntas? Eu acho que cada vez mais, porque nós somos uma grande indagação nesse momento. Quando que a gente vai voltar? Quando acaba a quarentena? Quem tem vírus? O vírus vai nos atacar ou não vai? Eu acho que a gente está vivendo o paraíso da indagação, porque a gente não sabe nada. Quando vai chegar o dinheiro para os trabalhadores? Votou, não votou? A lei vale, a lei não vale? O presidente fala uma coisa, no dia seguinte fala outra. Eu acho que a gente está vivendo... Eu acho que tem um livro da Susan Sontag, que é uma literata, acho que é norte-americana, não sei, e ela chama a doença como metáfora. Eu acho que a gente tem que usar essa pandemia como metáfora, né? E é um espaço de indagações. As crianças estão perguntando, a família está perguntando, a família pergunta para a escola. E agora, né? Então, agora só tem espaço para pergunta e só tem espaço para quem sabe fazer as boas perguntas. Então, a volta, é lógico, nós estamos muito lastreados pelo Enem, há uma tradição livresca, nada disso a gente tem que abandonar, mas temos que começar a fazer uma divisão do nosso processo educativo e da formação dos nossos professores, muito focado no que o Sócrates fazia, né? De tentar extrair das pessoas o conhecimento, né? E estimular as perguntas. É uma tradição, é que a gente abandonou esse processo, né, heurístico, né, de perguntas, e vai levar muitos anos ainda. Mas eu acho que agora a gente está vivendo um momento muito parecido com a época que veio a lei do cinto de segurança. Estava pronto, o cinto de segurança, assim, quando baixou, no dia seguinte todo mundo passou a usar, né? Então, agora, eu acho que a grande metáfora do cinto de segurança é o uso do digital e o uso do aluno como autor, porque muito da atividade a gente está pedindo para os alunos fazerem lá na casa deles, a gente não tem controle, eles estão fazendo pesquisas por conta própria, né? Boa. E aí, as pessoas estão comentando aqui, né? As questões movem o mundo, a Márcia falou... Né? Outra falou que a questão das respostas parece ser só a escola do professor Raimundo. Boa. Alguém lá do Colégio Rosa de Saron, né, que falou a preocupação agora seria não com a mensalidade, mas com a perfeita reposição desse conteúdo, a fim de minimizar impactos no ano letivo. Né? O grande busca, eu imagino, aí, de todos os gestores e professores, né, nesse sentido. Tem um livro muito famoso que chama 1968, o ano que não terminou, né? E eu acho que esse vai ser 2020, o ano que não começou, né? Perfeito, vai ser Miguel. Um lapso para essa nova vida, né? Cara, a gente vai terminar dizendo quando é que começa 2020, né? Nossa. Isso.
Que Ou a doido. política do cancelamento da internet. Na internet não fala, cancelamos, tá cancelado, fulano tá cancelado. É um chavão. Esse Boa, parece que vai ser boa. um ano cancelado, né? E olha que a gente quis muito que terminasse 2019, né? Então, Pois assim, é, pois é. que doido. Bom, quero trazer, claro, Paulo Freire para essa nossa conversa agora, Miguel. Você convidou o homem aí, nós temos que trazê-lo para o papo. Paulo Freire afirmou que aprender é um ato revolucionário. Se estamos vivendo um momento fértil, né, para uma revolução da aprendizagem e na educação, como que a gente pode engajar as famílias nesse processo? Como elas são parte disso, uma vez que elas estão ativas no processo da aprendizagem nesse isolamento, mais do que nunca, né? Ou estão negando, ou estão participando, mas estão envolvidas de alguma forma. Eu acho que muito das disrupções que ocorreram no mundo foram a partir de tragédias, né? Eu acho que a gente está vivendo uma tragédia, uma situação trágica, né? Uhum. E todo mundo está revendo. Eu tenho certeza que está todo mundo revendo seus pontos de vista. Quando voltar ao normal, muito vai voltar, mas eu tenho certeza que vai permanecer uma resiliência do que aconteceu agora. E essa ideia da educação como um processo revolucionário, o Piaget tem a ideia de equilibração, de assimilação, desequilibração. Quando a gente assume um conhecimento significativo, a gente muda mesmo, né? Há algumas mudanças que vão ocorrendo na nossa vida e quando é uma aprendizagem significativa, você muda. Tem gente que era ateu, passa a ser religioso, religioso vira ateu, só para mudar essas situações mais de fórum íntimo, né? Concepções políticas, você começa, por exemplo, agora nessa situação extremada que a gente está vivendo, alguns políticos que eu jamais gostaria, eu estou gostando. Eu falo, olha, o cara está fazendo um bom trabalho, né? Então, acho que essa mudança de ponto de vista, eu faria muito o seguinte, eu fui diretor de escola, de redes de escola, eu chamaria muitos pais, né? Tentaria trazer cenários, um novo cenário. A gente está falando da crise, mas, por exemplo, a inteligência artificial está promovendo uma mudança. Por exemplo, outro dia eu vi um vídeo mostrando como é que eles fizeram o controle da cidade, a primeira cidade chinesa, o uso de inteligência com a doença, né? O uso de inteligência artificial foi vital, reconhecimento facial, medida de temperatura, aglomeração que era vista de longe via satélite. Então, há uma outra mudança, uma outra camada de mudança, que é o da inteligência artificial, que a gente ainda não viveu. A inteligência artificial é a nova eletricidade. Então, lá quando... acho que foi o Franklin que fez a brincadeira da chave, que a chave dava na pipa, estava empinando a pipa e cai o raio. Bom, a eletricidade estava ali, né? E aí demorou um tempão para a gente usar. A inteligência artificial está chegando e a gente vai ter que usar. Então, essas famílias, elas vão ter que, com o tempo, se desapegar desse modelo enciclopedista, né? E quem vai formá-los somos nós. Porque se a gente é imigrante digital, os pais são imigrantes escolares. Eles não sabem a nova escola que está surgindo há muito tempo e que muitas vezes a gente não tem coragem ou não sente um contexto adequado para introduzir as novas mudanças, tirar as fileiras das carteiras, desenvolver projetos de autoria, romper com um modelo linear, enfim. A gente vai precisar fazer isso, mas não, eu sempre falo nas palestras, não dá para ser louco, você tem que conversar com as pessoas. Perfeito, muito bom. Acho que as famílias muitas vezes são chamadas apenas para receber um resultado final e não para ser parte do processo. Então, diretores, gestores, professores, chamem as famílias, né, na sua escola para envolvê-los no processo, para contar para eles por que você faz o que você faz e como é que eles podem ser protagonistas nisso também. Então, fica a dica aí. Gente, chegando aqui ao final dessa live, agradecendo demais a participação de todo mundo. Olha, Pablo chegou aí também. O Pablo está ali. Pablo. Qual é a música, Pablo? Pablo, qual é a música? Bom ter vocês todos aqui, escolas que são parceiras da Agenda Edu também aqui representadas. Nós aproveitamos para dizer que nossos canais e de conteúdos estão à disposição, nosso blog jornadaedu.com.br, assim como também nosso evento online, que continua aberto até 30 de abril, com várias palestras bastante relevantes, jornadaedu.com.br/evento. E
a gente continua nos próximos dias, aqui às 15 horas, fazendo lives com outros convidados muito especiais. Miguel, não sei como dizer, quero juntar tudo num singelo e profundo obrigado pela sua participação aqui nesse papo com a gente. Dá um tchau aí para todo mundo. Obrigado. O Jones não teve coragem de me dar um abraço em tempos de corona, né, Pablito, né, Jones? Queridos, eu acho que a gente tem que manter o otimismo. Nós somos, eu acho que o Antônio Gramsci falava dessa ideia da gente como liderança orgânica, né? Nós somos essa liderança, nós somos o farol. Eu não tenho dúvida que o professor vai ser, o educador vai ser um dos agentes condutores desse processo. E acho que liguem para os seus amigos, telefonem, procurem os seus amigos. Liga, não fica escrevendo, telefona, pergunta, faz uma festa online com Zoom. Acho que a gente agora tem que estar mais próximo, embora separados. Super beijo para vocês, bom trabalho e que a gente faça uma nação bacana como a gente sempre sonhou. Que bom, muito bom. É isso aí. E fique em casa. Obrigado. Olha o que a Keila falou aí. Obrigado, Miguel e Jones. Vocês são sempre maravilhosos. Que é isso? Miguel, ele é amiga. Vamos fazer um print aqui. Então faz aquele sorriso maroto e vamos fazer um print aí. Aê! Tem gente fazendo um print aí também. Então pronto, garante aí. Tchau! Print. Vamos nos despedir. Eu vou chamar alguém especial aqui que quer sempre participar das minhas lives para dar um tchau para vocês também. Paulo Freire aí junto com o Miguel e eu tenho o Theo aqui dando tchau para todo mundo também. Samira, a mamãezinha lá atrás. Todo mundo. A família toda aqui, direto do isolamento. Beijos. Tchau, gente. Até amanhã, outra live às 15 horas. Abração. Miguel, espero revê-lo em breve, amigo. Logo. Tchau, tchau.